castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Olá, bom dia. Uma alegria poder chegar até na tua casa nesta manhã para a gente conversar ou continuar conversando sobre a nossa série de pregações que começamos então no domingo passado. A série essa que, como pudeste ver na abertura, tem como título Mulheres Inspiradoras. Mas antes da gente entrar nessa série de pregações, eu tenho um recadinho para ti. No dia 22 de maio, nós teremos o nosso culto de gratidão aqui na comunidade. E o culto de gratidão, ele tem como propósito ser um dia diferente de comunhão e, como o nome já diz, gratidão. Nesse dia nós teremos um culto no horário habitual, 9h30 da manhã, onde nós somos convidados a trazer a nossa oferta de gratidão ao Senhor. Certamente na tua vida, assim como na minha, tens muito mais motivos para agradecer do que a pedir. Eu tenho, minha vida tem sido assim. E naquele dia então tu és convidado a trazer a tua oferta financeira aqui para a comunidade e abençoar a comunidade. Os recursos arrecadados naquele dia querem ser investidos integralmente na sonorização da igreja e na sonorização do salão da comunidade. O salão da comunidade até tem um sistema de som, mas está muito ruim, praticamente inutilizável, e por isso a gente quer trocar. E aqui na igreja também, a gente precisa de um sistema de som moderno, um sistema de som bom. Recebi esses dias atrás uma queixa de uma pessoa dizendo: olha, eu não escuto vocês. Então nós queremos investir. E se tu não puderes vir naquele dia, mas quiseres fazer a tua oferta, tu és convidado. Ao longo da mensagem vai ter o Pix aparecendo aqui no canto da tela, vai ter também a possibilidade de fazer o depósito bancário. No final, no fechamento, nós temos então uma arte onde mostra a conta bancária para depósito. Pode ofertar também no envelope, num outro dia, um envelope específico para esse fim. Pode também falar com a gente e dizer: olha, pastor, eu tenho uma oferta, como é que a gente faz? A gente vai encaminhar para que chegue à tesouraria. Nós precisamos de um valor bastante interessante, né? Som de qualidade é algo caro, e nós queremos então em fazer esse investimento para que o reino de Deus possa ser impulsionado, para que o reino de Deus cresça. Por quê? Para que as pessoas ouçam com qualidade a palavra, o louvor, enfim, possam ter um ambiente gostoso de estar. Então nós queremos naquele dia, 22 de maio, isso é no domingo que vem, nós queremos ter o nosso culto de gratidão. E na sequência do culto, onde vai acontecer a oferta e tudo mais, nós teremos o nosso almoço comunitário. E o almoço comunitário ele é de um jeito diferente. Cada um é convidado a trazer um prato, cada um é convidado a trazer aquele prato que faria no domingo, a lasanha, o pastelão, o assado, enfim, trazer aqui para a comunidade, e nós faremos um grande buffet, onde todos almoçarão gratuitamente, trocando as receitas, enfim, tendo um momento de comunhão. Nós queremos voltar com essa prática que nós tínhamos antes da pandemia. Estamos com saudades de comunhão, de reencontro, e nós queremos então, nesse dia 22 de maio, ou seja, domingo que vem, ter o nosso momento de comunhão. Ah, mas a comida vai esfriar. Não te preocupa, nós temos forno, nós temos fogão aqui na comunidade, tudo estará quentinho na hora certa. Não se preocupem, vai ser realmente um momento muito especial, muito significativo. Tu és convidado a estar com a gente, tu és convidado a se envolver nesta causa, neste projeto de sonorização da Igreja do Salão, tu és convidado a estar com a gente, almoçando, enfim, tu és convidado a estar aqui na nossa comunidade que é do Senhor e não nossa, ok? Esse é o recado que eu tinha para dar, e agora nós queremos então dar continuidade à nossa série de pregações. Na semana passada nós nos ocupamos com o tema Mulheres Inspiradoras, as parteiras. E nós vimos então, a partir da história do nascimento de Moisés, a importância que as parteiras dão à vida, a ponto de elas desobedecerem ao faraó e terem a audácia
de não cumprir o que o faraó disse, que era matar os meninos. E aí então a história continua e nós queremos ler então a sequência do texto. Semana passada nós lemos Êxodo capítulo 1, os versículos 15 a 22. Hoje nós queremos ler Êxodo capítulo 2, os versículos 1 a 10. Êxodo capítulo 2, os versículos 1 a 10, que irão nos acompanhar nas próximas pregações. Esse é o texto que irá nos acompanhar nas próximas pregações. Hoje nós queremos então nos ocupar com a continuidade dessa história a partir da perspectiva da irmã. E diz assim o texto então, que nos acompanhará nesta manhã. Por esta época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz um menino. Viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre juncos à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Pouco depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: leve este menino e amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa chamou de Moisés, pois disse: eu o tirei da água. Esse é o texto que quer nos acompanhar então hoje e nos próximos domingos, na nossa reflexão sobre mulheres inspiradoras. A sequência da história das parteiras tem a história da irmã de Moisés, a irmã do menino Moisés. E o nome Moisés significa tirado da água, porque foi o que aconteceu, né? Moisés estava ali no seu cestinho, chorando, um cestinho muito bem feito, engenhosamente bem elaborado, e a princesa, a filha do faraó, olhou para aquele bebê e ficou com pena. Quem eram os pais dessa criança? Os pais dessa criança eram Amrão e Joquebede. E isso a gente vê um pouquinho mais adiante, em Êxodo capítulo 6, versículo 20. Amrão e Joquebede tinham, então, dois filhos, que era Moisés e Miriam. Miriam era mais velha. E é interessante que Amrão e Joquebede eram sobrinho e tia, respectivamente. E diz o texto, então, que o menino era bonito, E aí a pergunta que fica é: pode uma mãe não achar seu filho bonito? Eu acho isso interessante, que o texto diz que o menino era bonito, né? E se ele fosse feio, será que o texto ia dizer também? É claro que o menino era bonito. Ele era um menino que estava, infelizmente, fadado a sofrer aquilo que os outros meninos hebreus nascidos no Egito também deveriam sofrer, que era a morte por afogamento no rio Nilo. A ordem dada em Êxodo capítulo 1, versículo 22, revelam isso. Como as parteiras não mataram os meninos, então eles deveriam ser afogados no rio Nilo. E a mãe do menino, Joquebede, sabendo que o menino não poderia ser escondido por muito tempo, joga ele no Nilo, mas joga ele protegido, para que ele seja então, para que ele tenha chance de sobrevida. Aos 3 meses, o menino Moisés não pode mais ficar despercebido, porque ele está crescendo, ele está chorando, ele está se desenvolvendo, daqui a pouco vai sair por aí gatinhando, então não daria mais para esconder. E aí então, infelizmente, essa mãe precisa se despedir do seu pequeno. E ela então, entre aspas, abandona a criança no rio. Uma triste sentença,
uma triste realidade, uma triste situação, uma situação que leva o coração de uma mãe aos extremos da dor e do sofrimento. Perder um filho por morte é terrível, mas essa situação deve ser muito mais difícil, eu acho, eu penso. Eu fico pensando nesta mãe, Joquebede, o que ela está vivendo, o que ela está sentindo quando ela pega esse cestinho de maneira escondida e leva lá, larga a criança dentro, vira as costas e sai andando. Deve ser terrível o que essa mulher está vivendo. Mas a irmã fica por ali, a Miriam fica por ali, ao longe, observando. Eu lembro que quando era criança, ganhei uma Bíblia infantil, e nessa Bíblia infantil essa história era caracterizada por Miriam atrás de uma árvore, escondida, prestando atenção no cestinho que estava ali preso entre os juncos do rio. Não sei se ela estava atrás de uma árvore, mas fato é que Miriam estava de olho no seu irmão. Miriam está de olho no seu irmão. Quando a mãe se obriga a ir embora, porque o menino precisa ficar ali, a Miriam fica ali, ela permanece ali, ela fica de olho. Se essa mãe não levasse esse menino até o rio Nilo, talvez, se ele fosse descoberto na casa de Joquebede e Anrão, talvez ele seria morto, sumariamente executado, porque a ordem era que os meninos hebreus não deveriam viver. Então ela abandona seu filho, com muita dor, mas a Miriam fica ali. A gente tem que imaginar o drama que é isso, a gente tem que imaginar o drama que é essa situação. E Miriam se torna para mim uma mulher inspiradora, mesmo sendo uma menina. Miriam se torna para mim uma mulher inspiradora na medida em que ela não desiste do seu irmão, na medida em que ela não abandona o seu irmão. É sangue do meu sangue, é carne da minha carne, é filho do meu pai e da minha mãe, é da minha família, é meu. Ela não abandona. Ela, dizendo de outra forma, ela não desiste da sua família. A sua família está sendo arrebentada por uma ordem insana do faraó de que os meninos devem ser mortos, mas mesmo assim Miriam não desiste da sua família. E é esse o ponto central da nossa mensagem nesta manhã. Miriam não desiste da sua família. Miriam não abandona o seu irmão. Miriam está ali, custe o que custar, meu irmão é meu irmão. Esse é o ponto central. E nesse sentido, a irmã de Moisés, a Miriam, se torna inspiração. E na primeira oportunidade que surge, ela trama uma solução para resolver o problema. E quando então a princesa, a filha do faraó, está ali e se comove com a situação daquele menino chorando, eu imagino que talvez ele estivesse com fome, ou com as fraldas cheias, ou então desesperado com um ambiente estranho, assustado, ela vê aquele bebê chorando, ela se comove e a Miriam pensa assim, essa é a minha oportunidade, e ela então pensa em solucionar o problema da mãe, solucionar o problema da princesa e diz, tu queres que eu chame uma hebreia para ser ama de leite desta criança? E a princesa diz, eu quero, e Miriam chama a mãe. Eu imagino a Miriam chegando em casa dizendo, mãe, vem cá, ligeiro. A princesa, a filha do faraó, achou Moisés, achou meu irmão, e ela quer criar essa criança, ela não quer que ele morra. Vem aqui, te oferece para ser ama de leite. Eu imagino a festa daquela família. E a Miriam, ela luta pela sua família unida. Ela luta pela sua família unida. Ela oferece os peitos da mãe, cheio de leite, para cuidar do Moisés. Que ideia genial. A Miriam, ela me é uma inspiração quando eu vejo que ela luta pela família dela, quando ela cuida da família dela. E a realidade que nós vivemos hoje, na pós-modernidade, é a realidade do facilmente desistir da sua família.
Miriam ela na verdade é hoje uma oferta de um novo paradigma quando a gente pensa na atualidade. Facilmente a gente desiste da família. A prova disso é que no ano de 2021 nós tivemos oficializados no Brasil 80.573 divórcios, fora os que ficaram em litígio e que estão se arrastando por mais tempo. 80.573 divórcios em 2021. 2020 teve um número 4% menor, 77.509 em 2020. E lembra que 2020 foi o pior ano da pandemia, quando teve lockdown, quando teve toda aquela loucura do fica em casa e tudo mais. Então, em 2020 teve menos divórcios que em 2021, quando as coisas já ficaram um pouco mais flexibilizadas. E um aumento de 4% de um ano para o outro é assustador. E desde que nós temos a série histórica que começou em 2007, foi o ano com o maior crescimento de divórcios, de 2020 para 2021. Isso são fontes da Agência Brasil, da EBC Serviços, EBC Serviços, notícia do dia 25 de abril agora, último, notícia recente. Então, por que está aumentando? Por que tão facilmente se desiste da família? Por quê? Por quê? Precisamos entender que família é algo que dá trabalho. Não desistir da família dá trabalho. Na realidade, nós somos aqueles que facilmente desistimos da família. Nós facilmente desistimos da família. Por um tempo a gente até suporta algumas coisas, mas chega uma hora em que nós deixamos a pessoa de lado ou pulamos fora, como a gente diz. Estou pulando fora. A gente pula fora do casamento. Eu penso que existem algumas situações muito graves, sim, que levam a isso. Por exemplo, existe uma possibilidade grande do casamento, da família desandar quando existe dependência química, ou quando existe violência de todo e qualquer tipo, ou situações de negligência. Acho que isso são momentos graves, motivos graves para as pessoas pularem fora. Mas apesar disso, facilmente a gente desiste. Cansei. Não, esse relacionamento não me satisfaz. A gente está com problema como casal. Vamos cada um para um lado. Facilmente a gente desiste. Claro que existem situações extremas. Por exemplo, alguém que apanha num relacionamento. Eu concordo que chega um momento que tem que pular fora mesmo, se não é possível tratar a questão. Ou violência, a mesma forma. Mas facilmente fato é que nós facilmente desistimos da família, facilmente nós abandonamos, facilmente nós simplesmente abrimos mão, facilmente nós deixamos os laços se romperem. E muitas vezes esse esfacelamento familiar, ele acontece sem que ninguém saiba, a não ser o núcleo familiar. Por exemplo, eu como pastor já vivenciei a situação de uma pessoa chegar no meu escritório e dizer assim: pastor, eu vim aqui comunicar, eu não vim discutir, eu vim aqui comunicar a minha decisão de abandonar o meu casamento. Mas, não, eu não vim discutir, pastor, eu vim aqui comunicar. Tá bom. Eu só disse, olha, eu lamento que tenha chegado nesse ponto. Pois é, pastor, mas eu estou pulando fora, eu não quero mais. Sabe, isso choca porque a gente não sabia que estava nessa situação. Nós vivemos as nossas dores familiares, os nossos dramas familiares. Nós desistimos da nossa família sem sequer tentar encontrar ajuda, encontrar meios de tentar reverter a situação. E a Miriam talvez pensasse, bom, não tenho o que fazer. Não, tenho o que fazer. Eu vou ficar de olho, eu vou ficar observando, eu vou ficar prestando atenção, eu vou ver o que vai acontecer. Numa dessas existe uma saída. A Miriam, ela está preocupada em manter a sua família funcionando,
em manter a sua família unida. E por isso ela está ali, ela está prestando atenção. E quando o texto diz que ela está dividida, quando o texto diz que ela está observando, eu penso que essa palavra é importante. Nós precisamos observar a nossa família, nós precisamos observar os nossos relacionamentos, nós precisamos observar. Porque quando a gente observa, a gente começa a perceber coisas que estão, de alguma forma, influenciando nos nossos relacionamentos e gerando a desunião, gerando problemas nesse sistema. A gente precisa observar. E a gente precisa observar que nós precisamos tratar isso, porque isso vai acabar com a gente. Aqui nós precisamos de ajuda, nós precisamos observar. Essa expressão da Miriam, observando o seu irmão, que está lá, abandonado, mas não sem o olhar atento da irmã, precisa nos inspirar também a prestar atenção nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos e dizer, olha, aqui tem algo que pode ser potencialmente perigoso, precisamos tratar. Mas dificilmente as famílias fazem isso. Dificilmente as pessoas buscam ajuda. Dificilmente as pessoas fazem alguma coisa enquanto ainda é possível fazer algo. Às vezes deixa chegar num ponto de tanta destruição em que não dá mais o que fazer. E aí nós somos surpreendidos quando pessoas dizem, chega, deu para mim, estou indo, tchau. Miriam me é uma inspiração quando ela me ensina a cuidar para que a nossa família esteja unida. A Miriam, a irmã de Moisés, me é um exemplo de alguém que não desiste da sua família. Os olhos observadores de Miriam nos ensinam que podemos estar vivendo em família, contudo, sem estarmos atentos às lutas, dramas e momentos que os integrantes dessa família estão vivendo. A Miriam me mostra que ela está atenta, ela está prestando atenção, ela está entendendo o drama. E ela está ali, tentando achar uma alternativa para resolver aquela situação. Os olhos atentos de Miriam me ensinam que nós precisamos estar atentos também. Estar atentos, estar buscando ajuda, estar achando alternativas. Podemos estar vivendo um profundo abandono emocional dentro das nossas casas. Assim como esse menino, infelizmente, precisou ir para aquele cestinho feito de junco, calafetado para não entrar água, enroladinho talvez em alguns panos. Assim como esse menino estava ali sendo observado e ao mesmo tempo se sentindo abandonado, talvez nós estejamos vivendo em família, debaixo do mesmo teto, dividindo o teto, mas nos sentindo emocionalmente abandonados. E aí os olhos atentos precisam perceber isso. O abandono emocional que muitas vezes a gente vive dentro de casa. O abandono emocional que nós muitas vezes vivemos dentro da mesma casa. Quando os olhos não estão mais atentos no outro, nós facilmente desistimos do outro. Quando os nossos olhos não estão atentos nas dores da esposa, nas dores do marido, nos dramas do filho, nos dramas da adolescência, nos dramas da nossa criança, quando os nossos olhos não estão mais atentos no outro, facilmente o outro desiste de si mesmo. Esses dias atrás fui surpreendido com a notícia de um suicídio de uma pessoa que eu conhecia muito bem. E quando minha esposa e eu conversávamos sobre isso, eu disse, eu não consigo entender, eu não consigo conceber que ninguém percebeu a dor que esse cara estava vivendo, a dor que essa pessoa estava vivendo. Eu não consigo conceber, eu não consigo entender, eu não consigo perceber. Mas olhando para Miriam e olhando para o que acontece costumeiramente dentro da nossa casa, eu entendo. A gente não tem um olhar de observação atenta. Por que o marido anda de cabeça baixa? Por que a esposa está do jeito como ela está? Por que o comportamento está diferente? Por que a pessoa está nessa situação? O que está acontecendo? Miriam tinha olhos atentos, observadores no mano. Ela estava ali, escondida.
ela estava ali, prestando atenção, ela estava ali, observando. Miriam me inspira a prestar atenção na minha família, no meu relacionamento. E aí, de repente, quando a gente está prestando atenção, a gente vai percebendo algumas coisas. Lugares, situações, circunstâncias que exigem cuidado. Porque o objetivo da nossa família não é que ela seja desfeita. Porque o objetivo do nosso casamento não é que ele seja desfeito. O objetivo do nosso casamento é que ele dure, que ele permaneça. E que seja separado apenas pela morte de um dos cônjuges. E sabe por quê que eu digo isso categoricamente, que a nossa família foi feita para viver família unida? Por que eu digo categoricamente que família não foi feita para desfazer? Porque a família foi criada por Deus. Tudo mais ao nosso redor foi criado por seres humanos. Máquinas, equipamentos, tudo isso foi criação humana. Mas a família foi criada por Deus junto com a natureza. E foi feito para durar. E por isso não foi feito para desfazer. Por isso não foi feito para desfazer, mas para que a família não se desfaça, para que relacionamentos não se desfaçam, para que casamentos não se desfaçam, para que relacionamentos de pais, filhos e filhas, irmãos e irmãos, sogro, sogra, genro, nora, para que esses relacionamentos não se desfaçam, a gente precisa observar, prestar atenção, a gente precisa olhar um para o outro. Porque quando a gente observa, a gente silencia. A observação, ela pressupõe silenciar, para prestar atenção. A observação, ela pressupõe aquietar-se e dizer o que está acontecendo. A observação, ela pressupõe colocar-se na situação do outro. O que está acontecendo? Não existe observador barulhento. Tu já parou para prestar atenção? Quando alguém está observando alguma coisa, ele via de regra está em silêncio, porque os olhos estão atentos. E assim estava a Miriam. A Miriam não estava gritando, meu irmão está aí no cesto, viu? Não, ela estava quietinha, prestando atenção no irmãozinho, para ver o que iria acontecer. A gente precisa prestar atenção, a gente precisa observar os nossos familiares. E a pergunta é, nós estamos observando atentamente os nossos queridos? Tu, esposa, tu tem prestado atenção? Tu tem observado o teu marido? Às vezes ele não está conseguindo falar sobre o seu problema, mas quem sabe um abraço e uma boa xícara de café possa ajudá-lo a falar sobre o problema. Querido marido, tu estás prestando atenção na tua esposa, tu está observando ela, as carências, as lutas, as angústias da tua esposa. Talvez ela não está conseguindo falar, porque talvez tu não está prestando atenção. Mulheres, via de regra, há exceções, obviamente, elas conseguem mais facilmente romper o silêncio e falar o que está vivendo, os dramas que estão vivendo, as situações que estão vivendo. Mas para isso precisa ter alguém que observa, que presta atenção, que escuta, que para olhar no olho e dizer, estou aqui, estou por inteiro. Querido marido, tu tem prestado atenção na tua esposa? Querida esposa, tu tem prestado atenção no marido? Quando eu penso nisso, eu fico pensando no Adão e na Eva, lá no Jardim do Éden. Quando o Adão se recupera da cirurgia, da onde Deus tirou uma costela dele para fazer a Eva, e ele se recupera e ele está consciente, ele olha para Eva e diz assim, uau, agora sim, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ele está estupefato diante da observação da sua esposa, ele está estupefato diante da observação da Eva, ele está encantado. Tu está prestando atenção no teu cônjuge? Tu está prestando atenção nos teus filhos?
Teus filhos precisam da observação atenta. Grande parte dos problemas familiares, eles não chegam a se tornar grandes problemas quando a gente observa atentamente e percebe: meu filho precisa de uma conversa com o pai sobre esse assunto. Meu filho precisa de uma conversa com o pai. A gente tem prestado atenção nos nossos pais. Eu estou na geração dos 40, cujos pais estão aí na casa dos 60. Pais que estão envelhecendo. Temos prestado atenção nesses pais, nas suas demandas, nas suas necessidades, nos seus anseios. Quando a gente presta atenção, a gente cuida, a gente se importa. Temos prestado atenção nas nossas noras, nos nossos genros, nos nossos netos, nos nossos sobrinhos, nos nossos afilhados. Miriam é uma inspiração que me leva à percepção da santa necessidade que existe de observarmos os nossos familiares, mas não observarmos eles no sentido de controle. Não é isso, não é isso. Não é. Se for para observar no sentido de controle, a gente está pecando, porque a gente vai se meter na vida do outro. Não, não tem nada a ver com se meter, é diferente. Não é, observação atenta não é cuidar da vida do outro. Não é se intrometer, não é se meter, mas é observar e perceber: o meu filho está com um problema, eu preciso tentar ajudá-lo. O que está acontecendo, filho? Vamos dar uma volta, vamos tomar um café? Ou vamos fazer um churrasquinho? Quem sabe, filho, tu possas falar. Observar atentamente. O desistir pode ser algo assim, o desistir pode nem ser algo assim tão pensado. A rotina, né? Isso pode acontecer sem que a gente perceba, porque a rotina vai nos levando. Levantou de mau humor, e outro dia levantou de mau humor, está cansado, está estressado, a vida segue. Mas espera aí, a pessoa normalmente não era assim. Por que ela está assim? Preciso observar. A Miriam não permite que seu irmão fique sem observação, que seu irmão fique abandonado. Ela está ali, atenta, prestando atenção. E aí está dada a missão para cada um de nós que vive em família. Precisamos observar o outro. Talvez quem viva num grande centro, numa grande cidade, em prédios enormes, onde as pessoas não se conhecem, a gente precisa observar e perceber: mas eu não vejo meu vizinho faz dias. Será que ele está bem? Mas como é que eu vou chegar para saber se ele está bem? Quem sabe compra um bolo e vai oferecer uma fatia para ele. A gente precisa se importar com as pessoas, demonstrar amor, misericórdia, generosidade, graça. Quando a gente faz isso, isso muda a vida. Quando a gente faz isso, isso muda completamente a história. A observação atenta não permite que abandonemos ou desistamos da nossa família. A Miriam está ali, custe o que custar, eu vou ficar de olho no meu irmão para ver o que acontece. Eu não vou abandoná-lo. Ele pode estar se sentindo, mas eu estou aqui, atentamente, cuidando dele. Um outro momento tenso é na terceira idade, quando facilmente, por motivos óbvios de correria, de rotina, de trabalho, a gente pode até esquecer de olhar com mais atenção para os nossos queridos idosos. E aí é muito comum a gente ouvir a queixa de pessoas que dizem assim: meu filho faz muito tempo que não vem me ver. Meu filho faz muito tempo que não vem me ver. E por vezes, a gente acha que talvez não faltando as questões materiais para o sustento dos nossos queridos idosos, de que já está bom, mas não está bom não. Além do remédio, precisa do tempo, precisa da atenção, precisa do colinho, precisa do abraço, precisa estar presente. E a Miriam, mesmo distante, ela está presente.
Mesmo que o menino, o Moisés talvez esteja se sentindo abandonado, ela está presente, ela está atenta, ela está prestando atenção e ela está tentando achar soluções para a sua situação. Nós precisamos entender que quando somos discípulos de Jesus, não existe outra possibilidade a não ser prestar atenção nas pessoas ao nosso redor, sejam elas da nossa família ou não. A vivência da fé em Jesus, o discipulado, ou também, como diz a teologia luterana, o sacerdócio geral de todos os crentes, é relacional e não intelectual apenas. A vivência da fé, ser discípulo de Jesus, não é algo intelectual apenas, mas é algo relacional. A fé, ela tem sim o mundo das ideias, mas ela tem também o mundo dos relacionamentos. E essas coisas fecham perfeitamente. Por isso a Miriam é uma inspiração. A nossa família está prestes a ser arrebentada, mas eu estou presente, eu estou ali, eu estou preocupada, eu estou olhando. A vivência da fé é relacional, não é intelectual. A vivência da fé é a vivência das pessoas que estão preocupadas umas com as outras. Toda vez que eu olho alguém caído na sarjeta, eu fico muito incomodado, pensando o que eu posso fazer para essa pessoa. Toda vez que eu vejo um casamento se desfazendo, eu fico incomodado, o que eu posso fazer por esse casamento? Toda vez que eu vejo casais se tratando com grosseria, eu fico incomodado e pensando, por que eles estão se tratando dessa forma? Ah, pastor, mas na tua casa também dá uns estresse. É óbvio que dá, querido. Onde existe ser humano, existe estresse. Mas isso não pode ser o dia a dia, a ordem do dia, a constância. Isso tem que ser a exceção. A Miriam me ensina que eu preciso prestar atenção nos relacionamentos e nas não rupturas. Eu preciso prestar atenção para que os relacionamentos não se rompam. Eu preciso prestar atenção nas pessoas. Eu preciso prestar atenção nas pessoas ao meu redor. Eu preciso prestar atenção na minha família. A Miriam é uma inspiração. A Miriam é uma inspiração de que eu preciso cuidar das pessoas ao meu redor. Preciso cuidar. E esse cuidar não é viver a vida por elas, mas é um prestar atenção de importar-se. De ter 5 minutos, 10 minutos para olhar no olho e dizer, agora estou aqui, integralmente, para te ouvir. A gente pode, com atitudes dessas, fazer uma diferença enorme na vida das pessoas. A gente pode, com uma atitude dessas, fazer uma diferença enorme na vida das pessoas. Se aquela pessoa que cometeu suicídio, talvez tiver, que eu mencionei há pouco tempo atrás, agora há pouco na minha fala, tivesse tido alguém que tivesse olhado no fundo do olho e dito, eu percebo que tu não está legal. Será que a história teria terminado dessa forma? Não sei. Eu acho que não. Acho que não. Se casais que estão em dificuldades tivessem tido um amigo que tivesse olhado e dito, esse casal não está legal, e tivesse dito, posso conversar com vocês? O que está acontecendo? Será que terminaria num divórcio? Não sei, acho que não. O preocupar-se, o ocupar-se, o importar-se, o observar pessoas faz diferença. E Deus quer te usar para abençoar vidas. Deus te ajude, Deus te abençoe na missão de ser como Miriam, que está ali, atenta, prestando atenção. Que Deus te abençoe nessa tarefa, que Deus te abençoe e te ajude nessa missão. Amém. Quero orar contigo. Obrigado, Senhor, porque nós somos chamados a viver uma vida em que o outro tem um lugar especial no nosso campo de visão. Obrigado, Senhor, que a fé é relacional, a fé não é uma fé intelectual, a fé é relacional. E por isso Tu nos dás comunidade, por isso Tu nos dás comunhão, por isso Tu nos dás a oportunidade, Senhor, de vivermos a nossa vida na Tua presença. Senhor Deus, nós queremos Te pedir, ajuda-nos a ter um olhar atento para as pessoas ao nosso redor, para que possamos também ajudá-las
e evitar que talvez aconteçam desgraças, separações, tragédias. Senhor, usa-nos como teus discípulos, como teus filhos e filhas. Dá-nos um olhar atento. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Assim nós encerramos a nossa reflexão para esse domingo. Na semana que vem nós queremos conversar sobre a mãe envolvida nessa história e queremos desde já deixar o convite para nos acompanhar nesta série, para conversarmos sobre família, sobre relacionamento, sobre vida. Que Deus abençoe, um abraço bem apertado e até na semana que vem. Tchau, tchau. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra.